Disse Jesus: e por se multiplicar a iniquidade, o amor se esfriará de quase todos. A partir de agora, o Espírito de Deus vai renovar e avivar você. Está no ar o programa Avivamento e Salvação. Apresentação: Bispo Paulo Henrique. Graças a Deus, meus irmãos, que a paz, o amor, a graça e a misericórdia de nosso Senhor Jesus Cristo esteja com você, com a sua família, com a sua casa, com tudo que você possui. Aqui, Bispo Paulo Henrique, em mais um programa da nossa série de mensagens de escravo, né? De escravo a homem livre, de escravo a governador, a grande libertação que Deus operou na vida de José, que a Bíblia Sagrada relata, e assim também Deus é poderoso para operar na sua, na minha, na nossa vida, se nós colocarmos em prática tudo aquilo que o Senhor nos ensina. Acredito eu que você já tenha assistido aí os 3 programas anteriores, senão você vai ter dificuldade para entender a mensagem de hoje. Mas se você já assistiu, eu creio que você está compreendendo o processo pelo qual é necessário uma pessoa passar para deixar a escravidão para trás. E tem sido uma bênção, nós temos recebido mensagens, pessoas comentando, pessoas agradecendo, pessoas dizendo que estão colocando em prática e a vida delas está sendo transformada, e isso porque nós ainda estamos no início. Serão 13 mensagens, 13 semanas com mensagens profundas, mensagens instrutivas, abençoadoras e libertadoras. Se você não se inscreveu no nosso canal ainda, se inscreva no nosso canal, porque toda vez que tiver uma mensagem nova, um vídeo novo, você instantaneamente será notificado. E a mensagem de hoje que nós vamos falar é: como pensa um escravo? Como pensa um escravo? E como se libertar desses pensamentos? Porque isso é uma coisa muito importante. Você entender como que um escravo pensa e como se livrar desses pensamentos. Porque se você não se livrar, o seu final vai ser o final de um escravo. Mas se você se libertar desses pensamentos, certamente o seu final vai ser o final de uma pessoa livre, de um homem livre, de uma mulher livre, de uma pessoa próspera, de uma pessoa feliz. Eu tenho comigo aqui mais uma vez a pastora Wanda, participando de um programa, de uma gravação. Pastora Wanda, o programa de número 3 que nós estivemos juntos foi, olha, uma bênção. E eu tenho certeza que esse programa de número 4 também será muito instrutivo, será um mecanismo que vai apresentar para essa pessoa uma atitude de mudança de pensamentos, de transformação de pensamentos que vão conduzi-la a uma verdadeira libertação. Pastora Wanda, a paz do Senhor Jesus Cristo. Verdade. Shalom Adonai para você, uma alegria mais uma vez estar aqui, Bispo Paulo, gravando, esse programa, essa mensagem tão abençoada que eu tenho certeza que vai levar a libertação até você. E como você disse, o programa anterior foi uma bênção. É engraçado que a gente fala, a gente brinca aqui e tudo, e somos abençoados também, né? Porque a palavra de Deus, ela é tão rica que ela não permite, bispo, que a gente fale dela e não seja abençoado. Isso é tremendo. Mas eu tenho certeza... Contagia todos que contagia, estão à volta, né? Não dá vontade de a gente parar de falar, né? Verdade, envolvente. Eu fico olhando ali, o horário para ver que não pode passar muito. Senão o povo não assiste. Senão o povo não assiste. Engraçado que o povo assiste tudo que não presta, mas... Eu assisto o dia inteiro, eu sou suspeita a falar, né? Que eu faço tudo assistindo. Mas este programa de hoje vai ser especial. Por quê? Porque ele vai ajudar a pessoa a diagnosticar se ela é escrava, do que ela é escrava
ou não. Porque tem muitas pessoas, bispo, que quando a gente diz assim, o programa vai falar sobre ser escravo, a pessoa já logo, fiquei me lembrando do dia que você falou no culto a respeito disso. E muita gente, eu não sou escravo de nada, graças a Deus. E aí quando a gente começa a ouvir, a gente começa a diagnosticar o tanto de coisa que você às vezes é escravo. Porque, poxa, eu mesmo ouvindo, nossa, eu ainda sou escravo disso. Meu Deus, e se eu sou escravo, eu quero ser livre, porque a gente só é feliz quando a gente é livre. Isso no sentido geral, bispo. No sentido financeiro, casamento, no sentido de amigos, né, de relacionamento com pessoas, que às vezes a gente deixa de ter relacionamento com as pessoas por ser escravo de um sentimento ruim. Como a gente falou no programa passado, ninguém quer ficar perto da pessoa que é escrava, da pessoa que traz com ela sentimentos, atitudes negativas. Verdade. Nem Deus quer. É tão ruim você ficar perto de pessoas, né, que ficam reclamando, que tem pessoas que é incrível. Tem pessoas que às vezes eu vou atender no telefone e falo, nossa, o que essa pessoa... Qual é o problema de hoje, né? Então, por quê? Porque aquela pessoa ela é escrava e é muito ruim. Então, o programa de hoje, para mim, é um programa muito especial por isso. Como pensa um escravo? Meu Deus, pensa quantas pessoas, bispo, que vão falar, meu Deus do céu... Eu penso assim. Então quer dizer que eu tô sendo escravo. Mas depois vem a boa parte. Por isso que é interessante a pessoa estar seguindo, né? Todos os porque programas. ela vai diagnosticar. Depois Aí tem gente ela que fala assim, por que não faz tudo de uma vez só? Porque a pessoa não assiste nenhum Não programa de assiste. 30 minutos, 40 minutos. Verdade. Imagina se ela vai assistir tudo de uma vez. Não Verdade. Então, meu conselho pra você é assista. Olha, você que é mulher, você pode assistir o vídeo enquanto você tá fazendo a comida, enquanto você tá lavando a vasilha, enquanto você tá fazendo N coisas. Eu faço faxina ouvindo o vídeo, bispo. Tem Entendeu? mulher que vai ficar brava com você. Tem mulher que fala, eu não lavo nada, não cozinho nada, porque eu não aceito isso. Eu não sou escrava não da sou casa. escrava da casa. Pois mas você sabe que é incrível. Esse negócio aí não, mas, esse negócio é bravo. Bispo, mas você falou algo agora que eu vou compartilhar. falar. Eu vou compartilhar com as mulheres, porque você sabe, e você sabe melhor do que ninguém, que até um tempo atrás eu pensava que eu era escrava disso. Eu pensava, meu Deus do céu, eu vou fazer comida, que escravidão, vou ter que fazer isso. Mas você sabe que hoje eu faço, e eu faço com alegria, porque eu descobri que eu não sou escrava, eu faço com amor. Então tem pessoas que eu tô falando para as mulheres que têm esse costume, que fazem isso. Mas enfim, você que tá no escritório, então vamos falar assim, né, que assim ficam mais feliz, aí as mulheres né? ficam mais felizes. No seu trabalho, você que tá aí, você pode colocar na o celular loja, comprando uma roupa, já coloca lá o no vídeo, shopping. Pode ouvir hoje em dia onde que as pessoas vão, elas vão com o celular e compartilha. Tem pessoas que às vezes ela não vai conseguir, né? Enfim, como é que fala? Pastor Antônio, me ajuda aí. Compartilhar. Não, se cadastrar lá no nosso... Se inscrever no nosso canal, porque fugiu. Tem que ter um e-mail, né? Não, porque para ela se inscrever, ela tem que ter um canal? Um canal? Não, ela tem que ter ser... um e-mail. Não, ela tem que ser uma conta no Google, enfim, no Google. Talvez você não vai conseguir. Gmail. Entra lá no Gmail. E se você não tiver, compensa você fazer rapidinho, só para você se inscrever. Mas para você compartilhar e para você assistir, você não precisa de ser inscrito, para você compartilhar lá no WhatsApp. Então, gente, se compartilha tanta piada aí para os outros rir, você compartilha tanta coisa aí desnecessária, compartilha algo que vai abençoar a sua casa, vai abençoar seus amigos. Compartilha aí, mais uma vez eu falei 2 pessoas no outro, né? Tem que aumentar, bispo. Então, compartilha, multiplica a bênção. Então, meus irmãos, meus amigos, hoje nós vamos falar como pensa um escravo. Isso é muito importante, nós abordarmos esse assunto, porque de nada adianta a pessoa ela ter pensamentos ruins, pensamentos negativos, pensamentos de morte e mesmo assim querer ter uma vida boa. Isso não vai acontecer. A mudança externa, ela só acontece depois de acontecer uma mudança interna. Nós somos produtos daquilo que nós pensamos, daquilo que nós ficamos raciocinando. Se eu só penso em coisa ruim, automaticamente, no meu exterior, isso vai refletir em resultados negativos. Então, quando José
José, ele vai ao Egito como um escravo e depois ele é vendido para Potifar, vai para a casa de Potifar, mesmo que o Senhor estivesse prosperando a José, certamente a mente dele, a cabeça dele, era bombardeada por pensamentos negativos, por pensamentos ruins. Como que uma pessoa que é escrava de uma doença, que a medicina já desenganou, como é que ela pensa? Que a qualquer momento ela vai morrer. Então muitos começam a conceber o seguinte pensamento: já que eu vou morrer a qualquer momento, então antes da morte chegar eu chamo ela, eu me mato. Eu tiro a minha vida, eu suicido. Quantos estão me assistindo agora e estão pensando assim? Porque um escravo pensa assim. O que o escravo mais pensa, a mente do escravo é constantemente bombardeada com o pensamento do suicídio, com o pensamento que não tem solução, não tem jeito. É assim que o escravo pensa. Tem pessoas que são escravas do alcoolismo, são escravas das drogas, dos vícios. Tem pessoas que são escravas de uma situação sentimental, porque ela tem uma paixão aguda por alguém e essa paixão não é correspondida e a pessoa não vê a vida sentimental dela florescendo, prosperando. Ela não é feliz sentimentalmente porque ela concebeu a ideia que a felicidade dela depende daquela pessoa exclusivamente, e como ela não é correspondida, então ela pensa em se matar, em dar cabo da vida dela. Você é escravo, você é escrava de uma questão sentimental, meu querido. Você que pensa nisso, você que pensa em tirar a sua vida se o fulano não te quiser, se a fulana não te quiser, se a pessoa não te valorizar. Está errado, precisa mudar esse pensamento. Você que talvez é escravo da cocaína, é escravo do crack, da maconha, da cachaça, você já fez de tudo para deixar o vício, para largar o vício, não conseguiu, e a sua mente hoje tem sido constantemente bombardeada com esse pensamento. Se mata, se suicida, olha, sai com o seu carro, na primeiro cruzamento que tiver, joga o carro e pronto, você não vai nem sentir. Olha, se joga do prédio, se joga da janela, olha, vai ser uma morte rápida. Olha, toma esses medicamentos todos, bebe um copo de bebida alcoólica por cima e você morre. Então isso, ô pastora Wanda, é assim que um escravo pensa. O escravo só pensa, ele é bombardeado com o pensamento que não tem jeito, não tem solução, e a única saída é dar cabo da própria vida, é se matar. E ele fica preso a isso, né, bispo? Ele fica preso, a mente dele. Você falou algo aí que é, assim, fantástico. Não adianta a pessoa querer ser livre por fora se dentro dela ela é presa, ela é escrava. E o que mais tem é pessoas assim, ela está presa a um sentimento, presa a uma culpa, presa a um medo. Tem pessoas que ela está presa a um medo e ela não consegue sair do lugar. E aí eu fico imaginando José, porque José, ele queria ser livre. Ser livre daquela escravidão ali do eu Egito. Até imagino, né? Voltar para a terra dele. Sim, e eu fico até imaginando, né? A gente vê em filmes, enfim, não sei se era realmente assim, mas eu imagino que sim. Ele gritando quando estava sendo preso que era livre, não sou escravo. Mas na realidade, ele era escravo, então não tinha como ele ser livre. Porque mesmo que ele tivesse o seu corpo físico, livre, ele continuava escravo dentro dele. Então foi necessário uma libertação interior. Ele teve que se libertar dos pensamentos de um escravo. Então a liberdade, bispo, ela vai muito além disso. É onde eu te disse que muitas pessoas, quando nos ouviram dizer a respeito, né, da pregação, desse ensinamento
sobre ser livre, disseram, não, mas eu não sou escrava de nada. E essa pessoa agora ela está conseguindo diagnosticar que ela é escrava sim. A mente dela é constantemente bombardeada. A escravidão, você precisa entender que a escravidão que nós estamos falando é uma escravidão interna. Uma escravidão emocional, uma escravidão espiritual, não tem nada a ver com o físico. Tem pessoas também que estão nos assistindo que ela também, a escravidão interior dela levou ela a uma escravidão física. Tem pessoas que vai ouvir esse vídeo talvez de um presídio, de um lugar, uma mãe que vai visitar o seu filho no presídio, vai levar, vai mostrar, não sei, eu não sei. Eu sei que se você quer ser livre, você precisa entender que você precisa ser livre aqui dentro. Não adianta você querer mostrar. Nós vivemos num mundo em que as pessoas, elas têm a necessidade de mostrar para o outro que ela é livre, que ela é feliz, quando na realidade ela não é nada. Ela é escrava inclusive disso. Tem pessoas, Bis, que ela é escrava das redes sociais. Tudo que ela faz, ela tem que mostrar. E isso causa nela, ao invés de uma felicidade, uma infelicidade. Porque ela vê a vida do outro, ela olha para dela e ela sempre pensa, poxa, por que eu não tenho um casamento igual o da fulana? Por que eu não tenho o emprego da fulana? Por que eu não sou bonita, não sou magra? As mulheres, né, igual a fulana. Tem pessoas que ela é escrava da comida. Da estética, né? Da Às vezes é escrava da estética. Sim. A pessoa começa a fazer coisas... Porque ela terríveis, diz, e ela pensa pensa assim, Bispo, e ela pensa assim... Uma estética diferente. E aí você já viu que... E quando a coisa não tá dando certo, vem o bombardeio, sim, se mata, não tem jeito sim, pra você é feia. Você nunca vai conseguir ser igual a fulana, você nunca vai conseguir isso, nunca vai conseguir aquilo, e aí a pessoa, ela fica infeliz por causa disso. Ela fica infeliz. Eu, há um tempo atrás, jamais estaria fazendo programa hoje com você, porque eu estou de cara limpa, porque eu também já fui escrava disso. Então, gente, não tem como você ser livre, não tem como você ser feliz se você não for livre. Não tem como, você precisa ser livre aqui dentro, livre de tudo que te prende. Faz sofrer. Que te faz sofrer. Faz sofrer. Essa é a questão. Tudo que te faz sofrer. Então, eu quero dar um exemplo aqui, só para poder fundamentar o que nós estamos falando. Lá em Atos capítulo 16, a Bíblia fala sobre um carcereiro. Um homem que cuidava de uma prisão, onde foram colocados 2 prisioneiros especiais. Paulo e Silas, seu companheiro evangelista. O Paulo e Silas estavam evangelizando. As pessoas daquela cidade, os religiosos, com medo da expansão do evangelho, prenderam Paulo e Silas, lançaram na cadeia e disseram ao carcereiro, não deixe esses homens fugir. Aquele carcereiro sabia que a punição para a fuga de prisioneiros, a punição que o carcereiro sofreria pela fuga de prisioneiros, ou seria a morte do carcereiro ou a prisão perpétua daquele carcereiro. O carcereiro pagaria a pena do fugitivo, ou com a vida ou com a sua liberdade cerceada. Só que o que aconteceu? Lembra que no primeiro programa desta série nós aprendemos que toda escravidão é provocada por uma atitude nossa, uma decisão nossa, ninguém é culpado pela nossa escravidão, lembra disso? O que o carcereiro fez? Dormiu. Ele dormiu. Enquanto era para ele estar vigiando as celas, de olho nos presos, ele dormiu. Ele dormiu. E o que aconteceu? Versículo 27 aqui, Atos, capítulo 16, versículo 27. O carcereiro despertou do sono. Então ele dormiu na hora de trabalhar. Concorda comigo que quem errou foi ele? Se ele tivesse acordado, ele estava vendo tudo. Despertou do sono e, vendo abertas as portas do cárcere, quer dizer o quê? Na hora que ele acordou,
que ele viu as celas todas abertas e os prisioneiros tinham saído, o que ele pensou? Olha o bombardeio, lembra como pensa um escravo? Lembra como pensa um escravo? Agora eu vou ter que pagar com a minha vida. Os governantes vão me matar, porque os prisioneiros fugiram. Ou então vão me colocar aqui como prisioneiro para o resto da minha vida. Provavelmente vão prender minha família também, minha vida está arruinada. Não tem jeito, olha como é que o escravo pensa. Não tem jeito, não tem solução, para mim acabou, para mim é o fim, não tem jeito. A mente dele sendo bombardeada, o que ele fez? E vendo abertas as portas do cárcere, puxando da espada, a espada que ele carregava como carcereiro, era a arma dele, ia suicidar-se. É assim que a mente de um escravo é bombardeada. Com a opção ou a solução do suicídio. Sendo que o suicídio não é solução para nada. Não liberta ninguém, pelo contrário. A pessoa vai para o caixão escrava do que ela sofria. E aí a questão do porvir para uma escravidão eterna. Porque ela está tirando a vida dela e ninguém tem esse direito. Então, puxando da espada, ia suicidar-se, supondo que os presos tivessem fugido. Mas Paulo bradou em alta voz: não te faças nenhum mal, que todos, não te faças nenhum mal, que todos aqui estamos. Olha Paulo falando para ele: rapaz, calma, suicídio não é a solução não, tem jeito, tem solução, calma. É isso que Deus está falando para você através desses programas. Você que é escravo de um vício, escravo de um problema familiar, escravo de um problema financeiro, escravo de uma enfermidade, escravo de um problema sentimental, Deus está dizendo para você: calma! Muda esse pensamento, se liberte desse pensamento de escravo. Para de pensar como um escravo pensa, senão você vai fazer uma besteira. Não se mate, tem jeito. Tem solução, ó. Não te faças nenhum mal, que todos aqui estamos. Então, o carcereiro, tendo pedido uma luz, entrou precipitadamente e trêmulo, prostrou-se diante de Paulo e Silas. Depois, trazendo-os para fora, disse: Senhores, que devo fazer? Olha que forte isso aqui. Já que eles falaram para o carcereiro que tinha uma solução, que a solução não era o suicídio, que tinha um jeito, que ele precisava mudar o pensamento dele, porque tinha jeito, ele pergunta: senhores, que devo fazer? Que devo fazer para que seja salvo? Para que a minha vida tenha uma transformação? Para que eu seja liberto dessas algemas, dessas correntes que estão caindo sobre mim? Responderam-lhe, olha aqui a resposta para você também, ó: crê no Senhor Jesus e será salvo, tu e a tua casa. Creia no poder do Senhor Jesus, creia em Deus e haverá libertação, salvação para você e para a sua família. Então é isso. Quando você começa a crer no poder de Deus, quando você começa a crer no Senhor Jesus, então a sua forma de pensar começa a mudar, como o próprio apóstolo Paulo fala lá em Filipenses. A sua maneira de pensar começa a mudar, começa a ser diferente. Você passa a se tornar uma pessoa fervorosa, uma pessoa confiante. Você começa a conseguir olhar para frente. Você começa a conseguir ver uma luz no fim do túnel, como aquele carcereiro pediu uma luz. Enfim, você começa a ter uma direção nova. E o incrível, Bispo, é que essa passagem ela nos mostra exatamente o que a gente estava falando, né? Você vê a inversão aí. Na realidade, o escravo não era o preso, né? Não era Paulo e Silas. Era o carcereiro. Era o carcereiro. Paulo e Silas eram homens livres. Mas logo em seguida a gente vê, né? Olha o que a humildade faz com a pessoa. Logo em seguida, esse carcereiro
quando ele diz para Paulo, né, senhores, ali ele já demonstra uma mudança. Reconheceu, né? Chamando, você imagina, um sujeito que estava livre chamando um prisioneiro, vamos dizer assim, né, levando para a linguagem, chamando um marginal de senhor. É. Ou seja, naquele momento... Possível marginal, né? Sim, dentro de um contexto. ou seja, sim, dizendo na linguagem, Sim. você vê, ele que estava lá solto, é o que a gente falou de ser livre dentro. Sim. Já Paulo, que estava preso na cadeia física, era livre. Era livre. Então, olha o que Paulo ensina aqui, ó, para nós, lá em Filipenses, capítulo 4, né? Capítulo 4, Filipenses capítulo 4, porque talvez você está dizendo assim, tá bom, meus pensamentos realmente são de um escravo. Eu sou bombardeado com isso todos os dias, eu não sei mais o que fazer, eu não consigo me libertar. Aí lá em Filipenses capítulo 4, versículo 8, tem aqui, ó, o em que pensar. Você que hoje reconhece que é escravo de uma situação, quer sair dessa situação, quer ser livre, o em que pensar. Finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo o que é puro, olha só, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, ó, verdadeiro, respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é puro, e ele continua aqui, ó, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude há, e se algum louvor existe, seja isso o que ocupe o vosso pensamento. É uma substituição. Se você está sendo bombardeado por pensamentos de suicídio, de morte, por causa da escravidão que você se encontra, creia em Jesus, creia em Deus, creia nas promessas de Deus e comece a pensar em coisas boas. Comece a pensar, tudo vai dar certo. Minha vida vai ser uma bênção. Deus vai criar uma situação que Ele vai mudar a minha história. Foi isso que José fez. Lá em Gênesis 39, foi isso que José fez. Ele elimina da mente dele aqueles pensamentos de suicídio. Quantas vezes você acha que José não pensou em se matar, rapaz? Muitas vezes. Porque aos olhos humanos, qual a chance que José tinha de sair daquela situação? Nenhuma. Assim como você, talvez, está dizendo agora, a chance que eu tenho de sair dessa situação é nenhuma. Então, quantas vezes José, ele pensava que não tinha solução e que a única saída era dar cabo da vida dele? Quantas vezes? Mas José começa a se libertar daqueles pensamentos ruins, daqueles pensamentos de morte, daqueles pensamentos negativos, e ele começa a pensar em coisas boas. Ele começa a pensar em tudo aquilo que era agradável, aquilo que era amável, era respeitável. Ele começa a pensar, eu vou fazer o meu melhor aqui na casa de Potifar. Eu vou me empenhar. Ele vai ver que eu sou um servo bom. E ele vai me dar valor. E Deus vai usar ele para me abençoar. E muito em breve eu vou sair dessa situação. Lá no versículo 3 do capítulo 9. É isso que diz aqui, ó. Aqui, ó. É no versículo 2 aqui mesmo. O Senhor era com José, que veio a ser homem próspero e estava na casa de seu senhor egípcio. Agora olha que interessante, olha que forte isso aqui, ó. Vendo Potifar que o Senhor era com ele e que tudo que ele fazia o Senhor prosperava em suas mãos. Olha que interessante isso, quando a pessoa muda o pensamento, quando a pessoa muda a visão, quando a pessoa esvazia a mente do pensamento de que não tem jeito, de que não tem solução, e ela começa a pensar que tudo vai dar certo, que tudo vai prosperar, porque o escravo já pensa de forma negativa, né? Já que ele está, como diz o ditado, está lascado mesmo, vai fazer o pior. Tem gente que é escravo de um problema conjugal e ela acha assim, já que já
tá ruim mesmo, vou fazer tudo de qualquer jeito, vou fazer o pior. Aí vai só piorando mesmo a Porque situação. o pensamento escravo é assim. Ela vai só se afundando, né, Bispo? Só se afundando. Você vê que José, ele demonstrou ali que ele já era um homem livre. Tava se libertando. Porque ele dava o seu... Tava no caminho. Sim, ele dava o seu melhor. O melhor. Né? Então, eu queria só reforçar uma coisa. Tava mostrando antes, lá, né, onde está escrito no que pensar. E tem muitas pessoas que estão assistindo agora e estão dizendo assim, é muito fácil falar. Se existe uma coisa que eu não tenho controle, é dos meus pensamentos. É muito fácil falar, eu nessa situação, como que eu vou pensar em algo bom? Eu diria, sabe o que, Bispo? Que esse versículo, aquela passagem, né, que depois se o pastor puder colocar no rodapé novamente, eu queria falar com essa pessoa o seguinte, como essa mensagem é uma mensagem de ensinamento, né, de abrir a visão para quem quer, claro, a atitude para quem quer, anota esse versículo. Eu já fiz muito isso, anota o versículo, coloca no seu espelho, coloca pela casa. Você sabe que eu tenho esse costume. Repetindo, né, e vai repetindo. Não, e quando vieram os pensamentos ruins, leia. O que eu estou pensando é bom? O que eu estou pensando, o que eu estou desejando é de boa fama? Isso agrada a Deus? Você vai ver como que isso vai ajudar você a mudar os seus pensamentos, porque quando você lê lá, isso é igual o mandamento que a gente está aprendendo, que a gente precisa saber os mandamentos de Deus. Isso eu diria que isso é mais um mandamento para o cristão, no que você deve pensar. Leia, veja. Se o que você está pensando, se não é bom, se não é de boa fama, se não serve para nada, então tira, peça. É até uma forma da pessoa orar, isso agora eu estou ensinando. É uma forma de você orar e falar, Senhor, me ajuda, eu quero pensar no que é bom. Já muda ali, força o seu pensamento naquele momento. Se o seu pensamento é de que não vai dar certo, pensa, não, Deus é bom, Deus é um Deus que faz um improvável. Deus é um Deus que faz o impossível, vai dar certo sim, deu certo para fulano. Aí você começa a pensar em grandes homens, mulheres de Deus, que também passaram por um problema, mas que venceram, ao invés de você, porque o inimigo ele faz isso com a gente. Né? É muito mais fácil você pensar no que não é bom, você pensar, um exemplo, uma pessoa morreu com câncer, aí você foi no médico e descobriu um tumor. O que é mais fácil? A pessoa pensar... Que vai morrer também. Não, e às vezes o médico nem deu o diagnóstico para ela. É o pensamento escravo sendo bombardeado. Pois é, às vezes, Bispo, ela não recebeu nenhum diagnóstico ainda. Mas ela já começa, nossa, fulano descobriu, minha mãe morreu com isso, nossa, minha tataravó tinha isso, e ela já fica presa naquele pensamento. Não, pensa naquela amiga sua que foi curada, que descobriu que não era nada aquele nódulo, que sumiu aquele nódulo. Você que às vezes está desempregado, nossa, mas o país está em crise. Pensa naquela pessoa que teve uma prosperidade, que recebeu algo, que as portas se abriram. Pensa nisso, pensa, a gente tem exemplos, né, na Bíblia de pessoas que venceram, mas nós também temos exemplos de pessoas que estão à nossa volta que têm vencido problemas, que têm vencido aflições. Pensa no próprio Senhor Jesus, que passou por tantas tentações, mas que venceu. E se ele venceu, nós também podemos vencer. Vai ser fácil, pastora? Não tem ninguém aqui falando que vai ser fácil. É um processo. Mas nós estamos dizendo que se você acreditar e se você fizer, não o que o bispo Paulo, que a pastora Wanda está dizendo, mas o que a palavra de Deus está ensinando, você vai vencer, você vai ser livre sim. Não importa quantas palavras você ouviu. Quantas pessoas que estão presas, bispo, porque ela ouviu, você não vai vencer, você nunca vai ser nada, você nunca vai ser ninguém, olha a família que você veio, olha o que você fez. Tem muitas pessoas que estão nos ouvindo que ela é escrava do pecado, e ela não consegue largar porque o inimigo o tempo todo diz para ela, não adianta, Deus nunca vai te aceitar, olha o que você fez, olha o que as pessoas vão pensar. Meu irmão, não interessa o que as pessoas vão pensar de você não. Hoje eu disse isso para uma pessoa que eu estava atendendo ao telefone. Se apegue ao que você é, se apegue ao que você faz, não o que o outro vai dizer a seu respeito. Não seja escravo do que o outro vai pensar ao seu respeito. E só para fechar aqui, bispo, eu queria te ressaltar um pensamento que todo escravo tem. Eu largo, eu paro quando eu quiser. Eu não sou escravo. Quando eu quiser, bispo, eu paro de fazer isso. Quando eu quiser, eu largo o vício. Quando eu quiser, eu largo a prostituição. Quando eu quiser, eu largo o adultério. Quando eu quiser, eu largo isso, eu largo aquilo. E por que você não largou ainda, então? Admite que você é escravo.
Admite que você está sofrendo. Você estava falando ali, me fez lembrar de uma amiga que é escrava de uma paixão. E sempre ela não consegue ser feliz. É bonita, é bem-sucedida, mas é escrava. E o que acontece? Está parada no mesmo lugar há anos. Porque é escrava, porque está presa ao sentimento, porque não admite que é escrava. Ela não admite. Então, tudo que você precisa é isso. Admitir que os seus pensamentos têm te levado a uma prisão. A pior prisão, eu diria que é pior do que a prisão física. É a prisão que está dentro de você. Admite que você está errado, admite que você errou, admite que você está sendo fraco, sim, que você não tem conseguido vencer sozinho, sim. Quando você admitir isso, você vai ver o peso que vai sair das suas costas. José, ali, ele ainda não era livre, mas como você disse, ele já estava no caminho. E isso já traz uma paz muito grande para o nosso coração. Saber que está no caminho. Então, o pensamento de José era em coisas boas. Mesmo ainda sendo escravo, José começa a se libertar do pensamento de um escravo. Eu só vou ser um homem livre se o meu pensamento for de um homem livre. E ele José logrou mercê perante o patrão dele, o Potifar, porque o Potifar via que José se doava, fazia o seu melhor, e Deus abençoava lá. Então logrou José mercê perante ele, a quem servia, e ele o pôs por mordomo de sua casa, e lhe passou às mãos tudo o que tinha. Então a vida de José estava sendo transformada, porque José não deu ouvidos ao pensamento de um escravo. José não deu ouvidos ao pensamento do suicídio. José não deu ouvidos ao pensamento de que não tinha jeito, não tinha solução. José agiu diferente e Deus o abençoou, tá certo? Nós vamos ficando por aqui com mais esse programa. Semana que vem tem outro programa desta série de escravo a governador, como se tornar um homem livre, uma pessoa livre, como ser feliz com a bênção de Deus. Continue acompanhando as mensagens, compartilhando. Se você não conhece ainda o Ministério da Comunidade Cristã Minas, esteja conosco, que é uma igreja mais próxima de você. Como eu já disse em outros programas, tem igreja em São Paulo, tem igreja em Brasília, tem igreja em Goiás, tem igreja na Bahia. Procure, esteja conosco, venha aprender a palavra de Deus conosco, e eu tenho certeza que a sua vida vai ser cada dia mais abençoada. Se você quiser falar conosco pelo WhatsApp ou pelas redes sociais, está aí todos os canais também, o telefone, a nossa central de oração, de atendimento, e assim nós vamos caminhando na presença de Deus e nos tornando abençoados, tá certo? Ora comigo? Santo Deus Todo-Poderoso, querido Pai, obrigado por mais uma mensagem transformadora. Eu creio que tudo que foi falado, que foi ensinado, vai ir de encontro ao coração das pessoas que estão precisando, Pai, se libertar de uma escravidão, serem livres de pensamentos de escravos, pensamentos de morte, de suicídio, pensamentos negativos. Senhor, que tudo seja diferente e que essas pessoas sejam livres, felizes e abençoadas. Eu creio em nome do Senhor Jesus Cristo, que esta pessoa hoje recebeu aquilo que faltava para que ela possa começar uma nova história, em o nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Amém. Ficamos por aqui, amigos telespectadores, amigos do Facebook, amigos do YouTube. Que Deus abençoe a sua vida, a sua casa, a sua família. Continue conosco, ative o sininho, se inscreva no canal e aguarde a próxima mensagem. Um forte abraço e a paz do Senhor Jesus.